Nos anos 70, o cinema de terror seguiu o caminho do realismo. Em tempos de guerra do Vietnã e do caso Watergate, a loucura e a paranoia se enquadravam no inimigo que não se pode ver, como o caminhoneiro assassino de Encurralado, primeiro longa de Steven Spielberg. E Tubarão, um filme de monstro de Spielberg, foi pioneiro entre os blockbusters de verão. Outra onda da década de 70 foi o cinema catástrofe, com superproduções como O Destino do Poseidon e O Inferno na Torre. Fosse pela fúria da natureza ou por falha humana, a contagem de corpos de elencos classe A sempre foi alta. Tendo a sujeira como estética e a demência como conteúdo, um dos destaques da década foi a sátira doente ao núcleo familiar como refúgio sagrado com o clã canibal de O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper. Leatherface foi o primeiro assassino icônico da época. O mesmo Hooper assinou um clássico de Casa Assombrada recheado de efeitos especiais, Poltergeist, o Fenômeno, produzido por Steven Spielberg no início dos anos 80. Já com orçamento mínimo e muito antes do Homem-Aranha, Sam Raimi cuidou de espíritos malignos em Evil Dead e Uma Noite Alucinante, prévias do que viria em Arraste-me para o Inferno. Em meio à ebulição do movimento pelos direitos civis e à crise do petróleo, a situação sociopolítica e econômica deixava claro que o vilão é que levaria a melhor. Único filme de terror a receber 10 indicações ao Oscar, O Exorcista virou um fenômeno de crítica e público ao fazer o horror brotar num ambiente cotidiano. Já a profecia era sobre o nascimento do anticristo, que triunfava no fim. Stephen King teve alguns de seus best-sellers adaptados por grandes diretores. Carrie, a Estranha, de Brian De Palma, tratava do caso da vítima de bullying que se vingava com seus poderes paranormais. O Iluminado, de Stanley Kubrick, trazia uma atmosfera de pesadelo, com Jack Nicholson possuído pela influência maligna de um hotel assombrado. Here's Johnny! Uma mistura fina de filme de monstro com ficção científica deu em Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott, que advertia: os gritos das vítimas do ET caronista não seriam ouvidos no espaço. Já o italiano Dario Argento buscou inspiração nos pesadelos para criar a sua visão do horror. Tendo Argento como uma de suas influências, o americano John Carpenter criou o assassino imortal Michael Myers, da franquia Halloween, estabelecendo as bases do subgênero slasher movie, aquele em que jovens incautos são retalhados. Mas Carpenter investiu em várias maneiras de assustar o público. O terror explícito reinou nos anos 80, com o império da violência gráfica.
Inspirado em Michael Myers, entraram em campo Jason Voorhees, da série Sexta-feira 13, com sua máscara de hóquei, e Wes Craven criou o Fred Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo, o bicho-papão de rosto esturricado e garras metálicas. Outro especialista no gênero, o canadense David Cronenberg, explorou o medo de doenças, os males da mídia, a ciência como vilã, paranormalidade e escatologia. Be afraid. Be very afraid. E muito antes de A Bruxa de Blair, Cannibal Holocaust, de Ruggero Deodato, foi o primeiro longa do gênero falso documentário direcionado ao terror. Ele dava a ilusão de realidade no resgate de imagens raras de cinegrafistas supostamente atacados por antropófagos. Filmes de lobisomem viraram uma febre no início da década de 80. Grito de Horror revelou Joe Dante, autor da versão original de Piranha, e John Landis injetou humor negro em Um Lobisomem Americano em Londres, que faturou o Oscar de maquiagem. Robert De Niro e Jack Nicholson terminaram os anos 80 fazendo literalmente o diabo e passaram o bastão para Al Pacino nos 90, época de muitas releituras do que de melhor se produziu até então. Vanity. Definitely my favorite sin.